Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Gisele. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. É um prazer, Leonardo, estar aqui com vocês, né? Eu sou Gisele Trasferete, sou pediatra, né? Tenho meu consultório e vivo um pouco dessa maternidade também dentro da minha casa, né? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, né, do que a gente tem dentro do consultório, mas trazendo um pouquinho aí desse afeto, desse acolhimento, né, como mãe também. Perfeito, doutora. E aí, queria contar, né, primeiro ali, por que você decidiu seguir a sua especialização, contar um pouquinho mais da sua história para o pessoal de casa te conhecer mais. Bom, a pediatria sempre foi minha paixão, né? Desde que eu entrei aí para a faculdade, tem uma historinha assim, né, da minha avó lá, eu tinha acho que uns 7, 8 anos, ela perguntou o que eu queria ser. E eu falei que eu ia ser pediatra, não era nem médica. E com isso foi vindo, né, veio a medicina. Durante a faculdade de medicina, a gente sempre, às vezes, gosta de alguma outra coisa, né? Então, eu me balanceei ali por algumas outras especialidades. Mas a hora que eu entrei numa UTI neonatal, eu tinha certeza que era ali que eu ia ficar. Perfeito. E aí, doutora, queria até entender ali o que te motiva até hoje ali estar ali com os pacientes pequenininhos ali, um pouquinho maiores também, e junto com os papais e com as mamães. Eu acho que é ver esse desenvolvimento deles, né? É muito bonito ver eles crescendo, eles se desenvolvendo. Eu fico muito com bebê prematuros, né? Então, tem muitos prematuros que vão até mim, lá no consultório. Então, ver esse desenvolvimento, eles conseguindo conquistar ali, né? Cada marco motor, cada parte ali do desenvolvimento deles é muito gratificante, né? E tá ali, eu acho que a maternidade me trouxe um pouco ali dessa vontade de estar ali com os pais, ajudando-os a passar por alguns momentos tão difíceis ali que eles passam. Perfeito. E aí, doutora, queria que você contasse ali quais são as maiores inseguranças ali com os bebês recém-nascidos que os papais e mamães. Com certeza, né? Ali, junto com esse bebezinho frágil, né? Que chega em casa ali de repente, né? Às vezes é o primeiro filho, né? Muitas vezes aí desse casal. E vem muitas inseguranças. Eu acho que a maior delas, acho que é o choro, que os pais não sabem se aquele choro, né, do início ali, que ainda não conhecem muito bem aquele bebê, se aquele choro é porque o bebê está com fome, se o bebê está com dor, se o bebê está com sono, o que está acontecendo ali, né? Mas é o que eu falo para eles, né? Com o tempo, eles vão se conhecendo, né? Eles vão se transformando pais, eles vão conhecendo aquele serzinho que está ali com eles e vão começando a entender, esse choro é de fome, esse choro está com dor, está com cólica, né? Então, aos pouquinhos isso vai conseguindo ver, né? Outra insegurança muito grande das mães, principalmente, é saber se está conseguindo amamentar bem o bebê, né? Porque não consegue ver a quantidade de leite que está saindo, né? Aquela questão do invisível, né? Eu não estou vendo, né? Então eu não sei se eu estou nutrindo meu bebê, se eu não estou. Por isso é tão importante, né? Essas consultas de rotina nesse comecinho, né? Desses primeiros meses aí do bebê, porque são momentos de muita insegurança e são nessas consultas que a gente consegue ir tirando um pouquinho dessas dúvidas e desmistificando alguma coisa, com o ganho de peso, as mães vão começando a relaxar, ver que estão conseguindo ali alimentar bem os seus bebês, né? Conseguindo entender um pouquinho aí toda essa rotina que elas têm que ter ali dentro da casa. Perfeito, doutora. E aí, queria até também entender um pouquinho mais ali, da parte ali mais voltada ao que é essencial para os papais ali, mamães, já saberem ali logo de cara o que é excesso de informação, porque hoje com a internet ali a gente vê bastante coisas e muitas das vezes não são as corretas, né? Com certeza, né? Vem muito, né? Eu vi no Google, eu vi no Instagram, né? No TikTok agora. Então, assim, é muita informação. E o que eu peço para elas é não entrar em tantos grupos, né? Porque tem o grupo da maternidade, o grupo de mães, o grupo não sei do quê. E vários, né? Seguindo vários profissionais, mães. Então,
Então, às vezes, elas ficam mais preocupadas ali em estar vendo informações do que estar com o próprio bebê, né? Eu vejo mães ali amamentando com o celular na mão, né? Então, assim, a gente tem que voltar o olhar para o bebê, né? Aproveitar essa amamentação, seja ela no peito, seja ela numa mamadeira, que algumas mães não conseguem amamentar, mas pensar que o momento de estar ali com o bebê é olho no olho, é carinho, é colo, é afeto. Então, isso é o mais importante para os bebês aí nesse início, né? Tirando aí, né, as outras partes, higiene, o banho, a troca de fralda, o olhar para o bebê, ver se está tendo alguma coisa ali que não tá certo com aquele bebê, mas é o observar o seu bebê, né? E confiar naquele pediatra que você escolheu para acompanhar você e seu bebê nesses primeiros meses aí de vida, né? Porque é muita informação hoje em dia, é muita rede social, é muito Instagram, e às vezes elas ficam perdidas porque cada um fala uma informação e daí aquilo lá vem uma avalanche e às vezes fica um ruído de informação na mente dessas mães. Com certeza, doutora. E aí, eu queria até que você contasse, né, a importância de ter um pediatra logo no início e de confiança ali para acompanhar o desenvolvimento da criança. Sim, porque assim, daí a gente vai entrar no desenvolvimento aí, né, do bebê. É muito importante nesse começo a gente saber que nessas consultas de rotina, além da gente ver peso, estatura, perímetro cefálico, a gente vai estar ali de olho no desenvolvimento desse bebê. Então, a gente sabe que temos os marcos motores aí dos bebês e que a gente tem que estar ali alinhado em saber o limite que a gente pode observar esse bebê, né? Se ele está alcançando os seus marcos motores certinho. Então, essa confiança de estar ali com um profissional que está ali voltado para observar tudo, né? Esse contexto todo do bebê, desde a nutrição, desde do sono, desde entender a rotina ali da casa, como que tá, e ver como é que está esse desenvolvimento do bebê. Perfeito, doutora. E aí, um ponto que é muito bacana também é a gente falar quais são os pontos de alerta que você geralmente ali já fala para os papais e mamães ali, ó, aqui eu acho que você tem que procurar pediatra ali para ou até mesmo vir me chamar aqui, né, para de fato ali acompanhar para não acontecer nada de mais grave, né, nada que possa, por exemplo, ali interromper ali a maximização ali do crescimento da criança. Sim, a gente tem alguns sinais de alerta, né? Somente do bebezinho ali até os 3 meses, né? Que a gente fala que são uns momentos mais cruciais ali da gente observar melhor esse bebê. Então, na verdade, é febre com bebês abaixo de 3 meses. A gente sempre tem que examinar esse bebê, ou esse bebê tem que ir a um pronto-socorro. Se esse bebê está muito largadinho, né? Se esse bebê está ali que não, você percebe que não é sono, que ele não está querendo mamar, o bebê que está com recusa alimentar, que você tenta amamentar, depois tenta de novo e ele não aceita. Então esse é um bebê que a gente também precisa ver o porquê que está acontecendo isso. E eu tenho certeza, doutora, que você já escutou. Nossa, mas meu filho não faz isso e o filho da fulana já faz isso. O quanto que essa comparação é prejudicial? É muito prejudicial, né? Porque a gente sabe que cada bebê, a gente pode falar que tem o seu tempo, né? Tem os bebês que são mais adiantadinhos, conseguem atingir os marcos motores até antes de outros, até antes da gente achar que aquele é o momento do marco dele, né? E tem outros bebês que vão no tempinho deles, né? Mas a gente tem um limite aí, né, desse marco motor aí dos bebês, mas que cada bebê vai se desenvolver do seu jeitinho. Eu tenho até gêmeos, né, que assim as mães comparam uma com a outra, uma criança com a outra, né? Então, uma é mais gordinha, outra é mais magrinha, a outra às vezes alcança os marcos motores antes. Eu falo que bom, ela vai ensinar a outra o que ela vai chegar lá, né?
E assim a gente vai indo, né? Então, assim, a gente sabe que mesmo na mesma casa, a gente vê essa comparação, a gente vê essa diferença, quanto mais fora disso. Por isso, esses grupos de mãe, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalham um pouquinho, né? Porque começa a comparar, o meu bebê está com tantos quilos, o outro bebê não está nem perto disso ainda, né? Mas cada bebê também tem sua genética ali familiar, né? De ganhar peso, cada bebê passa pelas suas situações ali, né? Próprias, então cada bebê é um bebê, né? Não tem jeito. Isso, doutora. E um ponto ali que também é muito legal ali, a gente trazer, é que não importa ali se o bebê, o primeiro filho pesava mais nessa idade ou começou a se desenvolver um pouquinho mais cedo ali. O que importa mesmo ali é você tentar acompanhar ali, de estar próxima ali a essa criança para que ela possa atingir o máximo que ela consegue naquele tempo ali que ela tem. Porque com o passar do tempo, tudo isso vai acabar acontecendo. Ela vai aprender a andar, vai aprender a falar, faz parte. Mas um ponto que vale a pena também a gente trazer, doutora, são as partes ali do atraso. Quando que realmente ali é algo que a pessoa, né, os papais devem se preocupar e ir ali trazer isso para você? Eu acho assim, lá no comecinho, né, lá nos primeiros meses, 2, 3 meses, a gente tem que começar a observar se esse bebezinho já tá ali olho no olho, é o bebê que já começa a fixar o olharzinho, né, na face, a mãe tá amamentando, esse bebê tá ali olhando para ela, né? Então esse olho no olho a gente já começa ali no bebê, observando se ele faz, né, isso. O sorriso, né? Um bebezinho que a hora que você olha, você sorri para ele, ele sorri de volta, né? Então, essa parte lá no bebezinho, a gente já começa a observar se isso está acontecendo ou não. Então, isso é uma coisa para os pais já observarem lá no início, né? E depois os marcos motores. A gente sabe que a gente fala muito, né? O bebê vai no seu tempinho, né? Mas a gente tem um limite desse tempo, né? Então, quando esse limite está ultrapassando, a gente fica preocupado, né? E daí é a hora de intervir, porque a intervenção precoce, né? Tudo que a gente faz, logo a gente tem um resultado melhor no futuro, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, por isso o pediatra vai estar ali, né? Em todos esses meses olhando para isso, apontando para os pais, quais as atividades que devem ser feitas para estimular esse bebê, esse filho, né, para a gente alcançar esses marcos motores mesmo, aí de uma forma adequada. Mas pontos que a gente tem que ter também um olhar aí, se o bebê já alcançou algum marco motor e volta para trás, né? Então, assim, o bebê andou, parou de andar. O bebê falou, parou de falar. Né? Então a gente também tem que ficar observando isso, né? Um bebê que já está engatinhando, de repente não engatinha mais, só fica sentado, né? O que está acontecendo aí? Esses bebês têm que ser avaliados. Perfeito. E aí, doutora, a gente sempre pensa ali, na primeira infância, ali, que tudo ocorra, né, da melhor maneira possível, né? Quais são, por exemplo, ali, o que na verdade, né, mais influencia o desenvolvimento saudável da criança? O que eu vejo é o ambiente e os estímulos que são mostrados ali para esse bebê. Então, o que a gente precisa orientar os pais é que esse bebê não pode ficar preso. Então, o bebê precisa de chão, né? Precisa fazer tummy time, precisa ficar livre, né? Com espaço para ele se movimentar, para ele ganhar essa liberdade e ganhar os marcos motores. Bebê que fica só no colo, só no carrinho, bebê conforto, essas cadeirinhas de descanso, né, que fica ali o bebê ali amarradinho no cinto, né, só com o brinquedinho aqui na frente. Então, essas artimanhas ali, às vezes, que a gente usa para deixar o bebê quietinho, é muito prejudicial para o bebê. Né? Então, assim, eu sei que às vezes, eu como mãe, a gente sabe que a gente precisa ir ao banheiro, precisa comer, então a gente precisa às vezes usar um pouquinho dessas artimanhas, mas pouco tempo, é coisa de 5, 10 minutos, esse bebê precisa sair dali,
né? Não é uma coisa para ficar lá o bebê a manhã toda, né? A tarde toda, dorme ali, acorda, continua ali. Então a gente tem que trazer esse ambiente mais solto, esse bebê para o chão, sair com esse bebê, né, de casa, ir ao ar livre, ter brincadeiras ao ar livre, ir a parques, natureza. Tudo isso ajuda o bebê a desenvolver, ajuda o bebê a ficar mais calmo, ajuda esse bebê a ter uma rotina melhor aí dentro de casa. Perfeito. E o estilo de vida também dos papais, né, são fundamentais ali também para essa criança ali crescer ali com bons exemplos. Com certeza, né? Então, assim, a gente também tem que muitos pais hoje em dia trabalham fora, né? Às vezes essa criança fica numa creche, numa escolinha ali, né, o dia todo, né? Então, esse pai presente quando tá com a criança é muito importante, né? Então, a gente sabe que esse momento que vai estar junto é para estar junto com qualidade, né? Então, brincando com a criança, dando carinho, ouvindo, do que estar ali, às vezes, né, no celular, respondendo mensagem, trabalhando ainda em casa, às vezes, ali no celular, no computador. Essa criança quer a presença dos pais junto. Com certeza. E aí, doutora, um ponto que o pessoal sempre acaba perguntando ali pra gente, né? Nossa, mas por que a maioria ali das crianças ficam doentes ali nos primeiros aninhos de vida? Eu queria que você respondesse ali. Vai ficar nisso, né? Ainda mais os bebês que são expostos, né, logo cedo aí aos vírus, né, das escolinhas e tudo mais. A imunidade do bebê, né, ali nos primeiros 2 anos, ainda está sendo formada, né? Do mesmo jeito que a gente fala que ele está atingindo os marcos motores, que ele está se desenvolvendo da parte motora, ele está se desenvolvendo da parte imunológica também, né? Então, o exército dele ali de anticorpos está sendo formado. E a gente vai ajudando ele com as vacinas que a gente está dando ali nesse início, nesses primeiros 2 anos, muitas vacinas que vêm, dá até dó, né? Os primeiros 6 meses, então, é uma por mês. E com ele pegando algumas doenças também ali que vai pegando, né? Nesses primeiros meses de vida também, que ele ainda está amamentando, né? O bebê que ainda amamenta, a mãe também está passando muitos anticorpos para eles, né? Mas esses anticorpos que as mães passam, com o tempinho vão se perdendo, né? Então, ele que vai tendo que formar os seus próprios anticorpos aí. Então, às vezes, é pegando doença, né? Então, é pegando as gripes, é pegando os vírus aí de mão, pé, boca, e os bebezinhos que acabam, às vezes, indo com 4, 6 meses, né? Tem bebês que vão aí para creche, para escolinha, porque os pais voltam a trabalhar, tem uma exposição maior, né? Eu brinco que ali em casa, né? Às vezes brinca com algumas crianças do prédio, né? Tem alguns viruzinhos ali, uns bichinhos. Quando vai para a creche, vai para dentro de um zoológico, né? Então, assim, é muito vírus, é muita exposição. Quando a gente vai fazer um painel viral de um bebê que está na creche, às vezes a gente vê 2, 3 vírus juntos, né? Então, assim, por isso que a mãe fala, nossa, não melhora nunca esse nariz. Está o tempo todo escorrendo desde que entrou para a escola. É porque realmente é um vírus atrás do outro, são vários juntos, né? E ele está ali criando a imunidade dele. E existe alguma forma ali de, por exemplo, fortalecer a imunidade nessa época? Muitas mães perguntam isso, né? Mas a gente sabe que a melhor forma de melhorar a imunidade do bebê é o equilíbrio entre uma boa alimentação, um sono adequado, porque o sono ajuda essa criança a descansar o sistema imunológico dele e melhorar e ficar mais fortinho aí para o dia seguinte. E ter uma rotina, né? Uma rotina ali agradável, uma rotina tranquila e realmente ter esse contato. Não tem jeito, tá? A gente tá ali no consultório, às vezes, falando com as mães, dando algumas sugestões de algumas medicações homeopáticas, né? Pra gente tentar ajudar isso. Mas a gente sabe que é esse equilíbrio entre sono e alimentação adequada, saudável, que a gente vai trazer aí esse equilíbrio para os bebês. A gente sabe, né, que a gente tem o eixo, né, cérebro-intestino,
que 70% a 80% do nosso estímulo imunológico, né, as células imunológicas ali que estão ajudando esse corpo a ficar mais imune, estão no intestino. Então, a gente precisa manter esse intestino saudável. Então, por isso, essa alimentação tem que estar tão adequada. Perfeito, doutora. E aí tem uma outra coisa ali que fica sempre uma pulguinha atrás da orelha, né, dos papais e das mamães, é a parte ali da febre, né? Quando que começa a ser algo preocupante, quando que é algo natural mesmo do dia a dia? A febre, para algumas mães, é um terror, né? Então, assim, elas ficam muito nervosas com a primeira febre do bebê. Depois, com o tempo, vão acostumando, né? Mas, assim, tem umas que não acostumam nunca. Mas, assim, no decorrer do tempo, a gente vai mostrando para elas que não é tão horrível assim. É um corpo trabalhando contra uma doença, né? Contra o vírus. Então, significa que esse organismo realmente está reagindo a isso, né? Então, não é uma coisa ruim. A gente está vendo ali um bebê que tem reação, né? Que o sistema imunológico dele realmente está trabalhando, né? E a gente tem que medicar, tirar essas reações ruins que a febre traz para a criança, né? Então, hoje, 37,5 a gente já considera febre. E a gente medica, né, pelas normas recentes aí da Sociedade de Pediatria, se essa temperatura já está trazendo alguma repercussão para a criança. Então, se é uma criança que já está ficando ali irritada, você vê que está com dorzinha no corpo, que já fica quietinha, deitada, então é a hora aí da gente medicar. E daí, quando que a gente vai pensar que essa febre é ruim, né? Que a gente tem os sinais de alerta aí, que daí a gente precisa ou já ir procurar o médico, ou já falar com o seu pediatra particular para ver se tem já alguma coisa a ser feita, se precisa já ser examinado. Se quando passa a febre, ele continua caidinho, porque normalmente as crianças estão com febre, você medica, passa a febre, eles estão pulando. Parece que não teve nada até então, né? Então, assim, se ele não tá mais, se ele tá ali muito quietinho, não voltou a brincar, não voltou a comer, porque normalmente passa a febre, volta a comer, volta a brincar, volta a falar, volta a cantar, né? Então, se isso não aconteceu, esse bebê precisa ser visto. Se vem junto com alguns sinais ali muito ruins, então rigidez de nuca, vômitos, manchas pelo corpo estranhas, essa criança também precisa ser vista logo, né? Então, assim, tem algumas coisas aí que a gente tem alguns sinais de alerta, convulsão, né? Então, é uma coisa que a gente também precisa ver logo essa criança precisa um pronto-socorro, né? Tudo isso são sinais aí de alerta, mas normalmente as febres duram ali por volta de 72 horas, junto com algum quadro normalmente viral, então coriza, tosse, diarreia, um vômito esporádico, né? Isso é um sinal clássico aí de algum vírus que está passando por essa criança e que tudo vai passar, né? Então, se essa febre se manifesta por mais de 72 horas, também a gente tem que avaliar essa criança. E aí, doutora, entrando um pouquinho ali, novamente ali na parte de alimentação, quais são ali, por exemplo, os principais erros que você vê hoje ali os papais e mamães cometendo ali, na parte ali, tanto introdução alimentar quanto no desenvolvimento ali da criança? Eu acho que começando na introdução alimentar, começando essa introdução alimentar errada, né? Então, assim, quando a gente começa essa introdução alimentar de uma forma adequada, no lugar correto, né? Então, ali sentado na cadeirinha, com os pais junto, ele entendendo que ali é o horário de comer, dando tudo com o seu marco motor ali, né, da alimentação adequada. Então, um bebê que já está retinho, sentado, não é um bebê de 4, 3 meses, que às vezes as mães já querem começar a dar comida, que está ali mole, caindo de um lado para o outro ainda, né? Então, esse bebê já está ali com seus 6 meses, sentadinho, com seus marcos motores já preparados para isso, né? Pegando alimentos, né? Então, tá com essa parte das mãozinhas já bem firmes. E quando a gente começa no momento certo, normalmente as coisas vão certas, né? Quando é bem orientada, esse começo da introdução alimentar, normalmente a gente vai bem, né? E mais para frente, o que a gente vê
são entrar os alimentos industrializados, os ultraprocessados dentro de casa e o açúcar, né? Antes dos 2 anos de idade. A gente pede hoje até, se der para manter até um pouco mais do que os 2 anos de idade, né? Sem o açúcar, a gente vai ganhando cada vez mais aí um paladar mais saudável dessa criança. Quando a gente começa tudo isso antes, é um paladar que já vai ficando modificado muito cedo, e a gente vai ter os adultos e as crianças maiores já obesas, com dificuldades, com seletividade alimentar já, né? Uma seletividade bem importante alimentar. E adultos com doenças, né? Pressão alta, colesterol, triglicérides alto, né? Então, a gente está ali nesses primeiros 2 anos formando esse adulto saudável. Certo. E aí, doutora, existe algum marco ali que você geralmente recomenda ali em cada fase ali para ir introduzindo cada vez mais comidas saudáveis ao invés de ir para essas Bom, se der para manter sempre o saudável, né? A gente sabe que isso se perde um pouco quando a criança começa a ir para a escola, né? Porque daí ele começa a ver o lanchinho do amigo. Eu tenho criança que daí não come o dele e come o do amigo, né? Porque daí começa a entrar, ou tem outras mães que mandam, não tem jeito, e daí aquilo vai virando uma bola de neve, né? Porque daí a outra mãe falando, não adianta eu mandar o saudável, que o meu filho não come, porque ele come daí o do amiguinho, então eu estou mandando agora isso daqui que é o que ele come, né? Então, a gente consegue normalmente até os 2 anos aí segurar muito quando os pais aceitam esse combate aí. Né? Porque a gente tem as avós, tem os tios, né? Tem bastante gente que gosta aí de dar um açúcar aí para criança. E é importante ali, né, que não é recomendado, né, pelo menos até os 2 anos. Não, não é recomendado. Até os 2 anos a gente tenta segurar o máximo, e eu tenho pais que conseguem segurar aí até mais tempo. Ajuda e atrapalha. Mas a gente vê hoje que essas crianças que a gente consegue segurar bem o açúcar aí de entrar em casa, são crianças que vão em festinha de aniversário, né? Começam a frequentar lugares aí que vão ter esses alimentos e não come, né? Experimenta um pouquinho e já tá bom, né? Então, são crianças realmente que não têm adesão ao doce mais depois. E aí, doutora, pensando na parte do sono também, de suma importância ali para as crianças e também para nós adultos, né? Existe algum marco ali em cada fase da vida ali que vocês sempre acompanham ali com seus pacientes? Bom, a gente sabe que o sono ali, né, também nesses primeiros 2 aninhos aí, ele vai mudando, né? Então, um bebezinho ali recém-nascido, mais dorme do que faz qualquer outra coisa, né? Então, mama, dorme, até é difícil esses pais verem ali uma janelinha deles acordado, né? Que eu falo, agora é hora de começar a gente já fazer o tummy time. Ela fala, mas que horas? Que ele não acorda, né? Mas a gente tem ali, é sempre uma janelinha ali deles acordadinho que dá para começar o estímulo, né? E conforme vai passando o tempinho, o bebezinho ali de 3 meses já é um bebê mais alerta, é um bebê que já está enxergando tudo, é um bebê que acaba ficando um pouco mais acordado, porque ele mesmo já se estimula mais, né? Então, as coisas já chamam mais a atenção dele, então é um bebê que fica mais acordado e é um bebê que a gente precisa fazer rotina, né? Então, a rotina de sono é muito importante. Então, a gente sabe que o recém-nascido, ele não tem o ciclo ali circadiano ainda bem formado, né? Por isso que ele dorme bastante, e com o tempo ele vai formando isso, e a gente precisa dar essa rotina para ele, né? Um bebê com rotina, sabendo a hora que vai acordar, o que vai acontecer com ele a hora que ele vai acordar, vai brincar, depois vai dormir de novo, daí vai comer, vai mamar, vai brincar, vai ter o soninho dele de novo. Então, ele vai tendo essa rotina certinha no dia dele, uma rotina previsível das coisas que vão acontecer para ele. Ele vai ter uma noite segura também, né? Então, ele tem que entender que ele vai dormir seguro, né? Então, a gente sabe que os bebês acordam muito porque, às vezes, ele não está sendo ensinado de que dormir é uma coisa legal,
né? De que dormir é tranquilo, você vai acordar, o papai e a mamãe vai estar aqui, ou vai estar uma pessoa que você confia aqui, né? Não vai estar ali num lugar perdido, sozinho, né? E qual que é o maior mito que você escuta ali na pediatria que, até para desmistificar aqui para o nosso público? Tem tantos. Um deles, o meu leite é fraco, né? Que eu vejo muitas mães falando aí do leite. A gente sabe que não tem leite fraco, né? As mães produzem o leite suficiente aí para o seu bebê, com o nutriente suficiente, com a parte imunológica aí trazendo para o seu bebê, muito boa, né? Então, assim, o que a gente às vezes tem é a quantidade, né? Mas não a qualidade do leite. Então, não existe leite fraco, tá? O que a gente tem que ver é se a quantidade está sendo suficiente para aquele bebê, tá? Outra coisa aí, né? Mãe sofre mesmo. Essa a gente ouve e a mãe não tem que sofrer, né? Ela tá ali, ela escolheu a maternidade, acho que não foi para sofrer, né? Eu acho que ela tem que ter ali uma rede de apoio, né? De familiares, do pai, do pediatra, para trazer uma tranquilidade para ela, trazer uma maternidade mais tranquila, uma maternidade que ela sonhou, né? Porque eu acho que ninguém sonha com uma maternidade sofrida, né? Mas muitas mães sofrem muito, né? E, e não tem que ser isso, não é para ser assim, né? É para curtir, é para viver a maternidade, é para curtir o bebê. Por isso as redes sociais às vezes atrapalham um pouco, porque você começa a comparar muita coisa e acaba sofrendo ali de achando que seu bebê não está ali de acordo com o que todo mundo fala que tem que ser. Exato. E aí, doutora, queria que você passasse as suas redes sociais, onde é seu consultório, para o público te conhecer um pouquinho mais. Ah, sim. Eu tô em São Paulo, né, no bairro do Campo Belo. Meu Instagram, né, doutora Gisele Trasferetti. Tô lá com várias postagens aí, tentando trazer para vocês, te tranquilizar, né, mães, para a gente estar junto aí nessa caminhada aí, né, da maternidade. E lá tá o meu contato, daí do consultório, estamos lá. Tá aí o meu site, tudo certinho pra gente conversar, para vocês me conhecerem. Perfeito. Foi um prazer ter você aqui, doutor. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom, né, tá aqui trazendo um pouquinho aí de qualidade de informação e de estar junto aí como mãe também, trazendo um pouquinho mais de conforto aí para essas mães. Com certeza. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!